para preparar as nossas mentes para o estudo. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição de número 74, chamada Mãos Limpas. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Isso está em Atos, esse versículo 19, capítulo 19, versículo 11. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontraram nessa notícia dos atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém, movimentara-se entre elevados encargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Mestre Jesus, agradecemos por essa lição, que possamos nos empenhar em limpar nossas mãos para podermos ser os melhores instrumentos para Ti. Possamos fazer a nossa reunião em paz e harmonia, que assim seja. Bom dia a todos. Que a paz do Cristo possa estar junto a todos nós nesse singelo encontro, onde nós vamos falar o que é uma casa espírita, com que finalidade uma casa espírita é criada, qual o propósito. Todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos procurando conhecer um pouco mais a verdade para sairmos da névoa da ignorância para a luz do esclarecimento. Mas esse processo ele não se dá de uma hora para outra. Ninguém nasce sabendo e nós temos que construir esse conhecimento a partir de um estudo sistematizado. A companheira leu ali uma passagem do livro Caminho, Verdade e Vida, muito oportuna, mãos limpas. Nós não vamos simplesmente lavar as mãos como Pilatos fez. É um processo de mudança de foco, uma mudança de vibe, como se diz, através de um trabalho assistencial
enriquecedor. Todos nós, encarnados, ao longo da vida, vamos tomando consciência que precisamos nos modificar, promover a nossa reforma íntima. A tomada de consciência, ela não é o suficiente para nós, digamos assim, nos limparmos. Nós podemos, sim, nos perdoarmos pelas nossas falhas de ordem moral. Nós podemos nos perdoar. Podemos ser perdoados por aqueles a quem ofendemos. Mas isso não quer dizer necessariamente que nós nos limpamos. Nós precisamos limpar nossas mãos, como a passagem diz ali. Porque da mesma forma que existe essa passagem, mãos limpas, existe uma outra chamada perdoados, mas não limpos. Interessante, porque o indivíduo, ele se perdoou, ele perdoou o outro, mas ele não conseguiu se limpar. Ele precisa limpar suas mãos. Ele precisa se higienizar para que ele possa se sentir mais leve, mais solto. A casa espírita, ela entra exatamente para ser um instrumento para nos auxiliar. Nós poderíamos, como eu já fui, digamos assim, interpelado mais de uma vez, se a gente estudar em casa, se a gente fizer todo um trabalho de conhecimento da doutrina espírita, nós não teríamos condições de promover a nossa reforma íntima? Sim, mas de uma forma muito vagarosa. Nós precisamos de uma estrutura que possa acelerar o nosso processo de esclarecimento de aprendizagem. Assim como a escola. A escola, no início da vida, ela nos oferece as condições para a construção de um conhecimento. E esse conhecimento, uma vez construído, ele abre possibilidades para que depois de uma determinada idade, a gente possa se tornar autodidata. No passado, isso não existia. Então o indivíduo, se ele tinha a vocação, se ele tinha a força de vontade, ele ia por conta própria correndo atrás do conhecimento. Hoje nós temos ferramentas que nos auxiliam nesse processo de construção do conhecimento. Principalmente quando nós desejamos compreender melhor e entender. Quando Pedro, logo depois que o Cristo desencarnou, é força de expressão, se desmaterializou, né? Pedro, junto com outros apóstolos, resolveram criar a Casa do Caminho. A Casa do Caminho, ela tinha um objetivo. Qual era o objetivo da Casa do Caminho? Era receber viajantes que por ali passassem para poderem ser ajudados, para poderem ser consolados, para poderem ser esclarecidos. Então, esses viajantes recebiam auxílio e continuavam sua jornada, até porque naquela época havia uma tradição de não se negar pousada aos viajantes. Então, se um viajante chegasse no local e pedisse para pernoitar, havia uma tradição, ele dar água, alguma comida e um local para dormir. E no dia seguinte ele seguia a sua viagem. Para os peregrinos,
Isso era uma coisa muito comum naquela época. Então Pedro acabou se valendo de uma cultura popular, uma tradição, para ajudar a todos aqueles que passavam por ali. Mas a Casa do Caminho, ela acabou sendo procurada por pessoas sofredoras, porque acreditavam que Pedro, por ser um dos apóstolos do Cristo, teria uma palavra de consolação para os enfermos do corpo e da alma. Pedro era um homem muito duro. Pedro era um homem atrasado, era um pescador. E Jesus viu nele não apenas um pescador comum, mas um pescador de almas. Alguém que poderia resgatar pessoas perdidas para que elas pudessem conseguir se reconstruir. Essa é a palavra apropriada. E dessa forma, muitos chegavam ali, muito mais na busca de uma consolação do que um alimento para o corpo. E Pedro, como conhecia todo mundo das imediações, abraçava, acolhia a todos os necessitados, mas de vez em quando dava uma esculhambação, porque ele conhecia e sabia que as pessoas eram responsáveis pelos seus sofrimentos, como nós somos. Um dos maiores problemas que a humanidade enfrenta é a negação à reencarnação. E nós já estivemos pensando sobre isso. Por que as pessoas têm resistência em aceitar a reencarnação? Porque elas têm dificuldade de acreditar que o que elas estão vivendo hoje é um desdobramento das suas escolhas infelizes. E nós chegamos, talvez por comparação de informação, que é oportuno negar a ideia da reencarnação. Eu não acredito na reencarnação. Por que alguns dizem isso? Porque é mais fácil dizer que não acredita na reencarnação do que dizer que acredita e o que está vivendo hoje é reflexo do passado. Então o ser humano, de uma certa forma, ele faz um jogo de palavras em cima das verdades eternas por conveniência. Mas a casa espírita, que é uma grande escola de almas, que é um reformatório, que é um pronto-socorro espiritual, tem o objetivo de nos auxiliar. Nada acontece por acaso. Se no passado distante, vamos imaginar numa linha de tempo, aqui representaria o passado e a cadeira ali, o presente. Se nesse momento eu agir de forma equivocada, passional, o contexto era um. O contexto de hoje é outro. Às vezes, da própria existência. Ontem, assistindo uma palestra no centro que eu frequento, o orador contou uma coisa muito interessante. Ele trabalhava numa empresa, ele já é aposentado, e quando ele se encontrou com um companheiro, funcionário da empresa, uma multinacional, em que eles se encontraram e havia uma coincidência em que um terceiro trabalhador da empresa havia sido amigo de infância de um deles. E eles conversando, dizendo assim, puxa vida, olha como é que o mundo é pequeno, né? Vamos criar uma situação hipotética. Eu e ela estudamos juntos, na mesma escola. E agora ela está aqui. Ela ou ele é o nosso chefe, ele é o representante, é o diretor. E eu confesso para vocês, eu não sei como ele tinha paciência para me aturar.
Porque quando eu era novo, eu era extremamente chato, eu era extremamente difícil. Quando nós nos damos conta que nessa mesma encarnação, nós tivemos no nosso passado atitudes erradas e que hoje nós nos encontramos numa situação completamente diferente, a gente se pergunta, caramba, eu não me reconheço. Eu me olho e não me reconheço. Existe até mesmo umas atividades de psiconeurolinguística que o indivíduo olha para si mesmo e olha o seu eu de ontem e se vê no dia de hoje. Então, há 20 ou 30 anos eu fazia coisas que hoje eu não faço mais. A casa espírita, ela nos mostra que o homem, ele evolui. E se ele evolui, ele vai deixar o homem velho para trás, ele vai desconstruir o homem velho e vai construir um homem novo. Quando o Centro Espírita São Francisco de Assis saiu do prédio antigo e veio para cá, e eu acompanhei essa trajetória, eles pegaram essa construção antiga, refizeram ela. Tiveram que desconstruir para reconstruir. E é isso que nós fazemos. A gente tenta fazer uma eterna arrumação. É como se nós tivéssemos um grande armário dentro do nosso mundo íntimo, cheio de gavetas. E a gente está constantemente arrumando as gavetas bagunçadas do passado. A gente arruma algumas gavetas, mas outras precisam ser arrumadas. Eu estou falando isso de uma forma simbólica, porque a tarefa da Casa Espírita é nos ajudar nesse processo de arrumação. Um processo de arrumação aonde nós precisamos levar em conta que já fomos pessoas mais desorganizadas e que hoje estamos tendo uma tendência a nos melhorar, tanto em termos pessoais de vida, como em termos sociais. Ou seja, às vezes o meu quarto é uma bagunça, minhas gavetas, é tudo espalhado, mas eu sei onde está. Essa desorganização, ela reflete o nosso mundo íntimo. E à medida em que nós vamos nos organizando, nós vamos tentando colocar as coisas nos devidos lugares. A Casa Espírita, quando nós chegamos, ela em primeiro lugar procura nos receber de braços abertos, do jeito que nós somos, nos oferecendo a primeira coisa, consolação, sem questionamento algum do que se passa no nosso mundo íntimo. Porque trazendo dificuldades, mazelas, problemas, nós não estamos em condições de questionar o porquê fizemos ou deixamos de fazer. Nós precisamos ser ouvidos. Nós precisamos ser amparados fraternalmente. Depois de algum tempo que estamos convivendo na Casa Espírita, o que vai acontecer? A consolação evolui para um processo de esclarecimento como nós estamos conversando aqui. Se chega uma pessoa em desespero, buscando atendimento fraterno, nos cabe ouvi-la. E depois de algum tempo, ela frequentando a casa, aí sim, nós podemos conversar, oferecendo a ela a oportunidade dela entender o que se passa com ela. Porque tem casos em que o indivíduo se encontra numa situação de desespero que não adianta tentar explicar.
Você tem que deixar ele falar. Depois que ele falou, esvaziou a sua dor, aí ele está receptivo para poder ouvir, para poder escutar algo em relação ao que nós temos a dizer. Aí a gente sugere um livro. Aí pega um livro como esse, Caminho, Verdade e Vida, que a companheira leu, oferece e diz, leia. Você lendo, você vai encontrar passagens que vão te ajudar a refletir em cima do que você vem vivendo. E, curiosamente, a espiritualidade, ela sempre nos induz a oferecer um livro oportuno para a pessoa. E a pessoa vai ler o livro e vai se identificar com aquelas passagens e vai ver uma certa coerência. Ninguém sofre por acaso. Nós sofremos porque, de alguma forma, nós somos os agentes responsáveis pela nossa dor. Quando se dá nessa encarnação, a gente até sabe que há 20 ou 30 anos atrás eu fui responsável pelo que eu estou vivendo hoje. Mas quando é algo de outra encarnação, algumas pessoas querem saber pela curiosidade, outros já não querem saber porque desconfiam que o sofrimento está ligado a uma possível escolha equivocada. Então existem aí duas vertentes. Aqueles que desejam saber um passado distante, acreditando até que podem ter sido um personagem importante na nossa história, mas não param para pensar que as escolhas insensatas podem nos levar, muitas das vezes, a uma dor moral muito grande. Nem sempre a revelação nos é oportuna. E com isso, a casa espírita, ela primeiro procura educar o homem, para que depois esclareça ele. E para vocês terem uma ideia, no plano espiritual, alguns espíritos que já trabalham em prol do bem há bastante tempo, só têm acesso a revelações de vidas passadas em situações extraordinárias, quando eles solicitam, caso a espiritualidade conceda isso. No livro Ação e Reação, existe a história de dois espíritos chamados Ascânio e Lucas. Se eu não me engano, é tanta informação que às vezes a gente troca o nome dos personagens. E Ascânio e Lucas, depois de 5 séculos, 500 anos trabalhando em prol do bem, se acharam no direito de ter uma promoção no plano espiritual. Como a promoção no plano espiritual fosse uma coisa solicitada. Não é? É uma conquista que o indivíduo recebe e não uma solicitação que se faz. E eles foram solicitar uma promoção. Fazendo uma analogia, para que a coisa fique mais tangível, é como se eles tivessem ido numa espécie de protocolo geral e tivessem dado entrada cada um em um processo pedindo uma promoção. E aí eles deram entrada, o processo rolou um tempo, até que tiveram o retorno do processo e a resposta, curiosamente falando, o processo voltou. Voltou com uma observação, leiam. E dentro do processo de cada um estava a história, o relato da última encarnação de cada um deles. Vejam bem. Então, eles ficaram surpresos porque eles estavam há 5 séculos, 500 anos no plano espiritual, trabalhando ininterruptamente. Mas eles não se lembravam da última encarnação. E eles tiveram acesso à última encarnação que se deu no século XV, na época da Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. Eles eram franceses
que haviam reencarnado na mesma época e lutavam contra os ingleses. Porém, por uma questão de interesse político e econômico, disputando o poder, já que estavam numa posição relativamente privilegiada, fizeram uso do poder em favor próprio, sendo que um deles havia cometido vários assassinatos e o outro tinha prazer em jogar do alto das muralhas do castelo seus inimigos. Então, tanto Ascânio como Lucas se deram conta que não estavam em condições de serem promovidos. Mandaram arquivar os processos, né? E colocaram-se nos seus devidos lugares e solicitaram reencarnar, para que eles pudessem compensar todas as atividades impensadas. Solicitaram reencarnar no Brasil, numa época que os acidentes aéreos estavam acontecendo muito. E eles aceitaram a ideia de retornarem, aprendendo a habilidade de serem pilotos para poderem sofrer os primeiros acidentes aéreos, ajudando a alavancar a evolução do transporte aéreo no Brasil. Isso está no livro do Chico Xavier, de André Luiz, Ação e Reação. Então vejam bem, quando a gente tem acesso a essas informações, a gente começa a deduzir o seguinte: a casa espírita, ela tem uma função educativa. Ela nos educa, ou melhor, reeduca. Por que reeduca? Porque ela vai fazer com que nos levar a ter uma releitura sobre a nossa realidade. Porque eu chego na casa espírita me achando vítima de um passado, vítima de uma sociedade, vítima de um contexto. Aí eu me dou conta, mas a gente também não pode sair falando por aí, porque as pessoas não vão acreditar que eu sou o responsável direto pelo meu sofrimento. Antes de eu reencarnar, eu escolhi vir na família que eu estou, na profissão que eu tenho ou tive, no contexto social em que me encontrei, para que eu possa trabalhar determinadas questões que eu tenho dificuldade. A vaidade, o orgulho, a prepotência, o egoísmo. Tudo isso está sendo trabalhado. São arestas que nós temos que aparar. Arestas que, num contexto social, às vezes elas podem ter uma conotação diferente. Por isso que eu falei, a gente não pode sair falando isso. Porque dentro desse universo que nós nos encontramos aqui, aqueles que assim desejam se modificar dentro da linha da doutrina espírita, a pessoa pode parar e pensar: puxa, eu nunca me dei conta que eu reencarnei para ser professor de escola pública, para poder ensinar, para poder educar, para poder ajudar na formação de outros e, dessa forma, ir resgatando faltas de vidas passadas. Ou eu, por exemplo, reencarnei numa família com condições socioeconômicas boas, mas acontece que eu preciso trabalhar a questão da minha vaidade, da minha arrogância, porque até hoje eu nunca consegui arrumar um emprego que esteja à minha altura. E nós vamos analisando cada caso e vamos vendo que existem pessoas que vivem situações que são para que elas aprendam. Existem moradores de rua
indigentes que estão nessa condição porque carregam uma mente atormentada pelas atitudes de vidas anteriores e não estão embaixo das marquises, embaixo dos viadutos, simplesmente por preguiça. O Romeu Grise e Gerson Sestini organizaram um livro chamado Inesquecível Chico, aonde nesse livrinho conta a história do mendigo insistente. O mendigo insistente era um mendigo que dormia na varanda de uma casa do interior lá em Pedro Leopoldo. Eu acho que era em Pedro Leopoldo. O rapaz que frequentava a casa espírita, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, acordou de manhã e viu um mendigo dormindo na varanda. E falou até com o Chico: Chico, tem um mendigo dormindo lá na varanda, lá de casa, e eu vou tentar ajudá-lo colocando um cobertor, uma garrafa com água, para ver se isso dá a ele algum alento, que eu não sei nem quem é aquele homem. E o Chico falou: faça o que você puder sem exagero. Passado algum tempo, o mendigo continuava ali e o rapaz estava preocupado. E o Chico disse para ele o seguinte: vai chegar um determinado momento que ele vai embora. E isso aconteceu. E o rapaz ficou curioso e falou: Chico, mas o que houve? Por que o mendigo de repente sumiu? Porque ele era um espírito atormentado. Ele não tinha sua mente em paz com ele mesmo devido a coisas que ele havia feito em outras encarnações, e com isso o desconforto que ele sentia era tão grande que hoje ele estava aqui, amanhã estava lá, depois em outro lugar. Cada um de nós traz no seu mundo íntimo lembranças que numa casa espírita, num trabalho doutrinário, através de estudos de livros, digamos assim, livros que Kardec desenvolveu, livros secundários da doutrina, a gente vai entendendo por um paralelo, porque a gente lê histórias que são muito parecidas a outras histórias. Então, por uma questão de analogia, a gente vai fazendo uma comparação. Então a gente começa a perceber que muitos desses indivíduos que buscam ajuda, eles estão numa situação que não só nos testam, como exigem deles uma paciência muito grande. Porque ele solicitou ou aceitou, como nós também solicitamos e aceitamos reencarnar nessas condições, para que a gente possa se melhorar. Mas se a gente não tem essa visão, a gente não enxerga esse prisma, fica uma coisa meio complicada. Por que fica? Porque como é que você vai, na sua sã consciência, imaginar que você estudou, que você se preparou, você fez toda a preparação, você fez um curso universitário, você fez um curso técnico, e hoje você passa por tantas dificuldades. Dificuldades que são coletivas da nossa sociedade, mas existem pessoas que parece que elas passam à margem disso tudo. Nós já tivemos relatos de companheiros na casa espírita, de pessoas numa faixa etária que nunca tiveram problema de arrumar emprego. E aí a gente pergunta: puxa, por que ele teve tanta facilidade de conseguir e o outro tem tanta dificuldade? Porque cada pessoa traz uma história espiritual. Ninguém é obrigado a acreditar nisso. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque para algumas pessoas poderiam até dizer: isso é uma justificativa dentro de uma ótica. Mas quando nós, por exemplo, pegamos casos de pessoas que têm uma vida saudável e num determinado momento eclode uma doença
que a gente chamaria doença pré-existente da alma, que é aquele tipo de doença que alguns planos de saúde não cobrem, né? Doenças pré-existentes, você fica até surpreso, mas a pessoa não tinha nada, já fez vários exames, sim, mas parece que aquilo ali tinha uma data certa, um horário certo e uma época certa para eclodir, justamente para nos testar, porque nós solicitamos. Faz parte de uma programação de vida. Por quê? Porque a vida, aí a gente vai entrar no cerne da questão. A vida, ela não começou no berço e não vai terminar no túmulo. Ela já existia antes e vai continuar existindo depois. Nós estamos aqui nesse intervalo, nesse espaço, nessa intersecção que representa a nossa atual encarnação. Então quer dizer que nós encarnamos para viver determinadas experiências. Vocês poderiam até se perguntarem: você acredita? Acredito. Porque acontecem tantas coisas que às vezes eu fico pensando assim, gente, não é possível. Ou eu sou muito azarado, não é verdade? Ou realmente faz sentido, porque tem algumas coisas que você começa a pensar e dizer assim, gente, não é possível, né? Aquela história, provavelmente alguém já parou num sinal e o pombo estava naquela posição exata, né? E só sentiu o impacto quando bateu no ombro. Ainda bem que foi no ombro, né? E isso de fato aconteceu. Aí eu fico pensando assim, tanto lugar para ele pousar e tinha um poste, um fio aqui bem nessa posição. Eu não vi, né? Alguns dizem que isso é sorte, né? Então vejam, se nós não levarmos a coisa pelo lado agradável, a gente não aprende, a gente não se reeduca, a gente não consegue superar a nossa dificuldade. Vou usar um exemplo prático. A companheira leu ali a passagem Mãos Limpas. Existe uma passagem que diz: perdoados, mas não limpos. O que significa isso? Vou usar exemplos da própria doutrina que a Casa Espírita nos oferece. O indivíduo comete um erro, pede perdão, a outra pessoa perdoa, mas ele não se perdoa. E resolve, então, inconscientemente, reparar a falta cometida de alguma forma, para que ele se sinta limpo, embora ele esteja perdoado. Por que ele não se sente limpo? Porque a sua consciência pesa diante daquilo que ele fez. A justiça do homem o perdoou. Aquele a quem ele ofendeu, o perdoou. Mas ele não se perdoou porque a consciência dele está pesada. Então ele está perdoado, mas as mãos não estão limpas. E o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar em prol do bem. Ele vai exercer a caridade como Paulo fez. Paulo é o exemplo perfeito de que o indivíduo pode ter um início de vida de um jeito e com o passar do tempo ele pode mudar completamente. Assim como Francisco de Assis, que começou a vida como um garotão, gostava de festas, bebedeiras, num determinado momento ele passou por uma transformação e mudou. Garotão de filho de família rica, porque o pai dele era um rico comerciante de tecidos, né? Se fosse agora, por exemplo, no mundo de hoje, poderia ser um empresário, o filho tivesse carro importado, qualquer coisa assim, passasse por uma reviravolta e se tornasse um trabalhador do bem. Então, tanto Paulo de Tarso como Francisco de Assis são um exemplo vivo de que o indivíduo começa de um jeito, passa por uma estrada de Damasco,
tem uma caída e quando se levanta, ele se modifica completamente. Mas ele não se sente inteiramente são. Ele se sente perdoado à medida em que ele vai tomando consciência. Mas ele precisa se limpar. Seria o exemplo perfeito de alguém que comete uma atitude, digamos, impensada, mas ele em algum momento achou que ele estivesse fazendo algo errado. E quando ele toma consciência plena, ele muda totalmente a sua forma de agir. Eu acho que eu já fiz esse comentário. Há 200 anos atrás, a escravidão no Brasil era uma coisa legal, mas não era moral. Era uma coisa imoral, embora fosse legal. Ou seja, eu poderia comprar escravos, vender escravos. E fazer isso porque era uma coisa comum na sociedade. No momento que eu tomo a consciência de que eu não posso fazer isso, porque o escravo é um ser humano, como eu sou, eu mudo a minha atitude. Eu não vou mais escravizar ninguém. Mas eu preciso compensar a atitude infeliz que eu tive quando eu acreditava nessa possibilidade. Então, a partir desse momento, eu vou ser um abolicionista. Porque eu vou fazer o que está a meu alcance para poder contrabalançar na minha consciência aquilo que eu fiz de errado. Para ser uma coisa mais tangível aos amigos. Há uns 150 anos atrás, talvez numa encarnação na Inglaterra, eu fui um caçador inglês na África. Caçava animais, não para comer a carne, mas ter como troféu em casa a cabeça dos animais. A gente já viu isso em filme. O tempo passou e eu fazia aquelas viagens, safaris na África. Por ser um homem rico, contratava trabalhadores para me levarem às regiões das savanas africanas para caçar elefante, javali, rinoceronte, para carregar e mandar empalhar a cabeça dos animais. A crise da consciência de ter matado inutilmente aqueles animais me levou, na atual encarnação, eu fazer parte de um grupo do Greenpeace, por exemplo, ou ser um veterinário para poder cuidar de animais de rua, animais abandonados, porque eu trago na minha consciência um sentimento de culpa pelaquela atitude que eu fiz lá atrás, numa época em que aquilo era legal, mas era imoral. Então vejam bem, às vezes o homem se esconde atrás, ele se escuda com a lei, dizendo, mas isso é legal, mas não é moral, é imoral. Então hoje a gente vê pessoas defendendo o meio ambiente, pessoas que em vidas passadas podem ter destruído o meio ambiente. Então, como o planeta Terra é uma grande escola de aprendizagem, aqueles que um dia destruíram poderão retornar num movimento de reconstrução. E nós, o Brasil, é uma grande nação, mas que, na verdade, é um grande hospital, um grande sanatório, uma grande detenção de almas, para que os espíritos aprendam uns com os outros. Cometemos erros? Sim, mas quem não os comete?
Não estou justificando os erros. Há uma diferença. Eu posso ressignificar as minhas atitudes no momento que eu vou tomando consciência de que nem tudo que é lícito na sociedade atual me convém. Se eu vejo isso, eu imagino então que em encarnações passadas, se eu estava numa condição socioeconômica privilegiada, eu fiz muito mais o uso disso do que na situação atual. Eu lancei muito mais mão de situações a meu favor. Eu me favorecia. Por quê? Porque eu estava numa condição privilegiada. E às vezes a gente se deixa levar pelo contexto, mas há momentos que a gente, tendo essa visão, a gente tira proveito desse contexto. Como, por exemplo, uma história muito contada nas casas espíritas, em que existia um advogado no início do século passado, em que ele era um cara muito inteligente. Muito inteligente. Ele era de família classe média alta e a mãe dizia para ele assim: meu filho, você é um cara tão inteligente, um indivíduo com tanto conhecimento, por que você não usa esse conhecimento a favor dessas pessoas mais simples que não podem pagar? Você poderia fazer uma advocacia popular, uma advocacia gratuita, para ajudar essas pessoas necessitadas a resolver questões simples. E ele, de uma forma arrogante, dizia para a mãe: mãe, quem quiser meus serviços, pague, porque eu estudei para isso. E a arrogância e a prepotência eram grandes, mas ele também era um cara muito inteligente. O tempo passou, ele desencarnou. Ele era conhecido na época como o grande cabeça, porque todos os advogados o admiravam pela sagacidade de ler a lei e perceber nas entrelinhas as contradições do nosso Código Penal. Como ainda hoje existe, contradições que abrem brechas. E nessas brechas os advogados se aproveitam para poder recorrer, já que existe uma brecha que dá margem para que um juiz pare e pense e veja que aquilo é possível. E ele, com isso, fez fortuna. Ele desencarna e, quando ele chega no plano espiritual, ele toma consciência de que ele tirou o proveito da lei em favor dele mesmo. Isso gerou um sentimento de culpa muito grande, porque ele foi contra uma lei moral da vida. Tendo consciência, porque quando você não tem consciência, você vai no piloto automático, pela ignorância, você tem uma desculpa. Mas quando você sabe exatamente o que você está fazendo, a coisa é um pouquinho mais complicada. E ele solicita para reencarnar. E aquele mesmo garoto, aquele mesmo rapaz, que em vidas passadas ele foi conhecido como grande cabeça, por ser um advogado muito ilustre, na encarnação nova em que ele retorna ao plano material, ele também ficou conhecido como menino da cabeça grande, porque ele veio portador de hidrocefalia, numa época em que não existia tratamento. Hoje, coloca-se até uma bombinha que depois faz-se cirurgia e troca-se a bomba, eles fazem um bombeamento para que aquele líquido cerebral ele não estenda o tamanho da cabeça da criança. Vejam, nós sabemos dessas histórias, nós conhecemos os dramas pessoais. Isso não diminui o peso do sofrimento, mas nos esclarece. E dessa forma nós temos condições de fazer escolhas mais sensatas. O que a doutrina espírita nos favorece é mostrando
dentro de uma visão mais moralizada, se eu posso dizer assim, que a gente pode viver nessa vida sem se compactuar com tudo que se passa aí fora. É uma escola de aprendizagem, sim. No Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar algumas perguntas muito interessantes. Ah, mas se a espiritualidade sabe disso tudo que está acontecendo, por que eles não nos favorecem, nos mostrando ou nos orientando para que a gente não recaia nesses erros? Porque nós temos que fazer as escolhas dentro do nosso bom senso. As escolhas, elas devem ser oportunas dentro do bom senso que nos favoreça. Vejam bem, dentro de um bom senso que venha nos favorecer. E se, infelizmente, nós não fazemos essas escolhas, o que acontece? A gente acaba contraindo débitos que, para conseguir saldar, é uma coisa muito complicada. Falta 10 minutos, me parece, mas ainda dá tempo de contar uma história. No livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 10, Mediunidade Atormentada, André Luiz nos conta que eles estavam nos bastidores de uma casa espírita acompanhando a reunião mediúnica, quando de repente entra um casal para ser atendido no plano físico. E no plano espiritual entra um espírito totalmente em perturbação, atormentado, gritando, a ponto de ser colhido pelos benfeitores espirituais. E André Luiz ficou curioso qual a relação que tinha entre aquele casal e aquele espírito atormentado. O assistente responsável pela casa espírita explicou a André Luiz o seguinte: em encarnação passada, aquele espírito atormentado era o pai adotivo daquela moça. E ela era filha única dele. Filha única que ele iria deixar toda a herança dele para ela. E o rapaz que estava junto com ela no centro era, no passado, o noivo da moça, que havia se aproximado dela, muito mais interessado na herança dela do que nela. O pai, percebendo os segundos interesses do rapaz, queria que a filha rompesse o relacionamento. Mas a filha, apaixonada pelo noivo, deu ouvidos ao noivo. E o noivo convenceu a filha, na encarnação passada, que o pai adotivo seria um obstáculo para a riqueza deles, para a felicidade deles. E sugeriu a noiva envenenar o velho. E com isso, ela usou um veneno para rato para envenenar o pai adotivo, que tinha deixado em testamento tudo para ela, mas que ela era só uma questão de esperar o velho morrer, né? E se casar com o rapaz. Mas ela envenenou e o homem morreu. E gritava do plano espiritual: filha desnaturada, eu vou te perseguir até os confins do inferno. E André Luiz ficou curioso, muito curioso, por que aquela situação tinha se armado. E aí o mentor explicou: esse rapaz que está aqui, o atual marido dela, naquela encarnação, induziu ela a matar o pai adotivo. O pai morreu, ela herdou naturalmente a riqueza do pai, e ele, o noivo,
garantiu também a riqueza dele. Porém, naquela encarnação, ele era viciado em jogo e gastou todo o dinheiro que o homem havia deixado para a filha em jogatina, e os dois ficaram à míngua. Reencarnaram numa condição paupérrima. E o pai, como obsessor da filha, ficou perseguindo a filha. O rapaz se redimiu no plano espiritual, retornou numa condição melhor, reencontra a jovem e resolve consertar o que ele havia feito, porque ele trazia na sua consciência o sentimento de limpar as mãos. Estava perdoado, mas ele tinha que limpar as mãos. Então ele reencontra o seu antigo amor e casa com ela numa condição financeira boa para lhe oferecer tudo o que era possível para que ela pudesse receber o desafeto que era seu pai adotivo. Até aí tudo bem. Mas a jovem, sentindo a vibração pesada do pai, entra num processo de culpa e de desequilíbrio e interrompe a gestação, porque a vibração do pai lhe fazia sentir desequilibrada. E uma vez que interrompeu a gestação, o pai, que estava sendo preparado para reencarnar, se enfurece como obsessor. E dessa maneira vão parar no centro espírita para que alguma coisa possa ser feita, porque a medicina da Terra já tinha sido tentada de diversas formas e o rapaz tinha condição financeira para pagar. O dinheiro que o rapaz gastou, ele estava repondo quando ele reencontra ela numa condição financeira adequada para poder compensar, mas ela não estava conseguindo se reconciliar com seu pai. E ainda havia um agravante. Pelo histórico de vida dela, ela não tinha, digamos, a intercessão espiritual para uma nova gestação. Tão cedo, até o momento em que ela se moralizasse. Então vejam bem, ainda tinha um agravante, porque se ela pudesse, eles pudessem interceder a favor dela, do plano espiritual, para que ela pudesse tentar novamente engravidar, para receber o seu antigo pai, mas ela não tinha esse mérito a favor. Então seria necessário todo um processo de evangelização em ambos planos da vida, tanto no plano material quanto a moça e no plano espiritual quanto o pai, para que ambos pudessem se melhorar, criar um clima favorável para o pai poder reencarnar como filho. Então, quando a gente conhece essa história toda, essa trama toda, que eu contei nos dois planos da vida, como a situação se deu, né? A gente entende que, por intermédio da doutrina espírita, a gente começa a desmistificar. Algumas coisas começam a fazer mais sentido. E com isso ocorre uma consolação. A consolação, ela vai se dando à medida em que nós vamos nos esclarecendo. Mas nós temos que ser resilientes. Nós temos que abrir mão do nosso ponto de vista, sair da nossa zona de conforto para arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Porque muitas das vezes a nossa maior dificuldade é porque nós nos encontramos numa área de conforto. A gente precisa sair disso. E a Casa Espírita nos oferece um trabalho assistencial. Trabalho assistencial esse de ajuda aos necessitados, que acaba sendo uma laboterapia do bem para nós mesmos.
Ah, eu não tenho habilidade nenhuma para participar da costura do grupo de costura da casa. Vamos imaginar que a casa tivesse um grupo de costura para montagem de enxovais. Mas eu posso colaborar dando um novelo de lã. Eu não sou muito jeitoso para trabalho assistencial com pessoas cadastradas da comunidade, mas eu posso colaborar trazendo 1 quilo de macarrão, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de feijão. Nós podemos nos desprender, sair do ponto em que nós nos encontramos através de gestos altruístas. Estes gestos altruístas vão nos beneficiar muito mais do que vocês possam imaginar. Então a gente encontra às vezes pessoas, mulheres e homens que não são mães, não são pais, mas estão ligados a uma comunidade tão grande de crianças, de órfãos, de necessitados, que acabam sendo mães e pais de uma grande maioria. Eu conheci vários, principalmente escola pública, em casas espíritas, em grupos assistenciais. Nós temos aqui o abrigo São João Evangelista, aqui do lado, que é um exemplo, onde durante muito tempo um trabalho assistencial foi realizado. Dona Adelaide Câmara, que realizou esse trabalho assistencial que nós conhecemos com o pseudônimo de Aura Celeste. Então isso tudo nos ajuda a ter uma compreensão melhor da realidade e reescrever a nossa história. Eu não vou mudar o que ficou para trás. Não vou. Nem vou negar o que eu fiz de errado. Mas eu vou fazer um presente diferente. Eu não posso me envergonhar do que eu fiz de errado, porque naquele momento eu pensava daquele jeito. Se há 200 anos atrás eu tinha uma situação melhor e possuía escravos, mesmo alegando que a sociedade dizia que era lícito ter escravos porque o escravo era vendido, eu poderia pelo menos ter tratado eles melhor como seres humanos. Se isso eu não fiz, hoje eu vou ter que arcar com isso, na convivência de uns com os outros, exercitando a paciência, a boa vontade, a humildade, sendo solidário, sendo participativo, procurando mudar a minha maneira de interagir com os encarnados que nos cercam e com os desencarnados que nos ouvem. Não é uma tarefa para um dia ou dois, é uma tarefa por toda essa encarnação, exatamente como fez seu Alberto, que até o final da existência física, ele vinha à casa espírita, pelo que me contaram, fazia o trabalho de atendimento fraterno, tendo a consciência que o trabalho do espírita é contínuo até o momento que ele desencarna. Eu desejo aos amigos um domingo de sol, um domingo de luz, um dia de paz, que a gente possa usufruir dessa oportunidade fraterna e amiga de estarmos aqui, levando um pouquinho dessas ideias, desse conhecimento conosco. E dentro das nossas possibilidades, vamos compartilhar isso, de forma a ajudarmos alguém que tanto precisa quanto nós mesmos. Muita paz a todos. Obrigado. Bom, então agora a gente vai para a segunda parte, tá? Da nossa reunião, que é a parte. Vamos então agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus, pelos ensinamentos, pelas possamos então fortalecer os nossos laços com a casa espírita, no intuito também de nos melhorar. Possamos ter um ótimo domingo, com paz.